Salmo 26, comentário de João Calvino. Este salmo, em sua maior parte, se assemelha ao precedente. O profeta, opresso com numerosos males e não encontrando nenhum socorro no mundo, implora o auxílio divino, rogando a Deus que defenda a causa de um homem injustamente afligido e declare sua inocência. E visto que sua polêmica era com os hipócritas, ele apela para o juízo divino, reprovando-os categoricamente por fazerem uma falsa profissão do nome de Deus. Na conclusão, como se houvera alcançado seu desejo, ele promete a Deus um sacrifício de louvor por seu livramento. Salmo de Davi, versos de 1 a 4. Julga-me, ó Jeová, porque tenho andado em minha integridade e confiado em Jeová, não tropeçarei. Prova-me, ó Jeová, e examina-me, esquadrinha meus rins e meu coração, pois tua bondade está diante de meus olhos. Tenho, pois, andado em tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, nem andarei com os fraudulentos. Julga-me, ó Jeová. Esteve justamente dizendo que Davi recorre ao juízo de Deus em razão de não haver encontrado entre os homens nem equidade, nem humanidade. O verbo hebraico, que é traduzido por julgar, significa empreender o reconhecimento de uma causa. Significa aqui, portanto, o significado aqui, portanto, é como se Davi invocasse a Deus para ser o defensor de seu direito. Quando Deus nos deixa por algum tempo entregues às injúrias e petulâncias de nossos inimigos, parece negligenciar nossa causa, mas quando os refreia, para que não nos assaltem a seu talante, ele claramente comprova que a defesa de nossa causa é o objeto de sua preocupação. Portanto, aprendemos do exemplo de Davi, ao sermos destituídos do auxílio humano, a recorrer ao tribunal de Deus e a descansar em sua proteção. A cláusula que segue é diversamente explicada pelos intérpretes. Alguns a leem em conexão com a primeira cláusula, julga-me, ó Jeová, porque tenho andado em minha integridade. Outros, porém, a ligam à última cláusula, porque tenho andado em minha integridade, por isso não tropeçarei. Em minha opinião, ela poderia ser conectada com ambas, visto ser próprio da obra de Deus manter e defender as causas justas. O salmista, ao constituí-lo seu defensor, o cita como a testemunha de sua integridade e confiança, e assim conhece a esperança de obter seu auxílio. Se por outro lado, alguém pensa que as cláusulas devem ser separadas, parece mais provável que esta sentença, julga-me, ó Jeová, deva ser lida sozinha, e então que a segunda oração venha a seguir. Que Deus não permita que eu tropece, porque me tenho portado inofensiva e honestamente, etc. Existe, porém, forte ênfase no pronome me, fato este ignorado pelos intérpretes, pois Davi não comprova simplesmente que ele havia sido íntegro, mas que havia seguido constantemente
mas que havia seguido constantemente uma trajetória reta, sem se desviar de seu propósito, não obstante os poderosos artifícios através dos quais havia sido assaltado. Quando os homens malignos nos atacam com vistas a sucumbir-nos, quer pela força, quer pela fraude, sabemos quão difícil é preservar estável a mesma coragem. Colocamos nossa esperança de vitória procurando opor resoluta e vigorosamente força contra força e habilidade contra habilidade. E essa é a tentação que tanto afeta os homens mais honestos e resolutos, que são, por outro lado, zelosos em fazer o bem, quando a crueldade de seus inimigos os compele a sair fora da vereda reta. Portanto, aprendemos do exemplo de Davi. Mesmo quando se nos ofereça a oportunidade de injuriar nossos inimigos, e quando por vários métodos nos forçarem e nos provocarem a permanecermos firmes em nossa trajetória, não nos permitindo fraquejar em hipótese alguma na vereda de nossa integridade. Prova-me, ó Jeová. Quanto mais Davi percebe estar sendo vil e injustamente perseguido pelas calúnias, mais poderosamente se excita pela veemência de seu abatimento e destemidade assevera e destemidamente assevera sua retidão. Tampouco se purifica de pecados meramente exteriores, mas se gloria na retidão de seu coração e na pureza de seus sentimentos, tacitamente se confronta ao mesmo tempo com seus inimigos, como eram indecentemente hipócritas, soberbamente se gabando de sua reverência para com Deus, ele expõe diante de si as despudoradas afrontas e temeridades deles. Este protesto mostra também quão intimamente familiarizado estava ele consigo mesmo quando se atrevia a submeter todos os recessos de seu coração ao exame divino. É preciso observar, contudo, que foi a perversidade de seus inimigos que o forçou a expor-se tanto. Não houvera ele sido injustamente condenado pelos homens e teria humildemente depreciado tal exame, porquanto bem sabia, não obstante seu zelo em agir corretamente, estar longe da perfeição. Mas, ao sentir-se falsamente acusado, a injustiça e crueldade humanas o encorajaram a apelar para o tribunal divino sem qualquer tergiversação. E como ele sabia que uma aparência externa de inocência não possuía qualquer validade em tal caso, então apresentou a honesta retidão de seu coração. A distinção que alguns fazem aqui, dizendo que o coração significa as afeições mais elevadas e que os rins significam as afeições sensuais, como as chamam, e mais grosseiras, contêm mais sutileza que solidez. Sabemos que os hebreus entendiam pelo termo rins aquilo que era mais secreto do homem. Davi, pois, cônscio de sua inocência, oferece o homem todo ao exame de Deus, não à semelhança dos homens displicentes, ou melhor, estúpidos, os quais, lisonjeando-se, acreditam que poderão enganar a Deus com suas pretensões. É evidente, antes que ele, honesta e completamente, se devassara antes de apresentar-se confiadamente à divina presença.
E isto é preciso especialmente ter em mente se porventura desejarmos obter a aprovação de Deus. Quando injustamente perseguidos, devemos não só abster-nos de toda e qualquer retaliação, mas também perseverar no espírito de retidão. Porque tua bondade está diante de meus olhos. Este versículo pode ser considerado ou como uma só sentença ou dividido em duas partes, mas com quase o mesmo sentido. Se a primeira redação for adotada, ambos os verbos serão enfáticos desta maneira: visto que tua bondade, ó Senhor, tem estado sempre diante de meus olhos e tendo confiado em tua fidelidade, tenho refreado todas as perversas concupiscências de meu coração, a fim de que, ao ser provocado pela malícia de meus inimigos, não seja forçado a valer-me de retaliação. Com esta interpretação, deve haver a tradução de uma causa. A outra exposição também não se adequa, ou seja, visto que tua bondade tem estado diante de meus olhos e tenho andado na verdade que ordenaste. Neste caso, a conjunção não comum entre os hebreus é supérflua. Mas, embora esta exposição seja afim à primeira, prefiro antes uma que seja menos remota às palavras, visto ser uma virtude rara e difícil, não só refrear de si próprio as ações perversas quando fortemente tentado a isso, mas também perseverar a integridade do coração. O profeta, claro, que de que maneira ele seguiu sua trajetória em meio a tão poderosas tentações, relatando-nos que foi pelo ato de colocar a bondade de Deus diante de seus olhos, a qual tão criteriosamente preserva seus servos, que ele, declinando-se das práticas ruins, não se privou da proteção divina. E ao confiar em sua fidelidade, ele mantinha sua alma na paciência, firmemente convicto de que jamais se esqueceria de seu povo fiel que nele confiava. Com toda certeza, não houvera ele confiado na bondade divina, não teria tão constantemente prosseguido em sua vereda de integridade em meio a tão numerosos e tão cruéis assaltos. É deveras uma diferença notável entre os filhos de Deus e os homens mundanos, que os primeiros, na esperança de um resultado favorável na mão do Senhor, confiam em sua palavra e não se deixam guiar por práticas nocivas que causam perturbação, enquanto que os outros, embora tenham uma boa causa, contudo, visto serem ignorantes da providência divina, vivem a correr de um lado para o outro, seguem conselhos ilícitos, recorrem à astúcia e, em suma, não têm eles outro objetivo senão o de pagar mal com mal. Por que motivo, pois, seus fins miseráveis e dolorosos, e não raro trágicos, senão porque, desprezando o favor de Deus, se entregam à astúcia e à fraude. Em suma, Davi estava determinado a preservar sua retidão em razão de haver resolvido que Deus seria seu guia. Em primeiro lugar, portanto, ele menciona sua bondade e, subsequentemente, ele adiciona sua verdade, visto que sua bondade, que o capacitava a andar com inflexível coragem em meio a todas as tentações, só nos é conhecida mediante suas promessas. Não me tenho assentado com homens falsos,
Davi, uma vez mais, expressa a imensa dissemelhança existente entre ele e seus adversários, pois é preciso observar sempre e constante a saber que os homens malignos, mediante todo o mal e planos danosos que arquitetavam contra Davi, jamais o desviaram da verdade, da vereda da retidão. Este versículo pode também ser juntado com o anterior, como a completar a sentença desta maneira. Davi, ao confiar no favor divino, se desvencilhara dos enganadores. Os verbos assentar e andar denotam participação no conselho e solidariedade na atividade, de acordo com o que se acha expresso no primeiro salmo. Davi nega que tivesse alguma ligação com homens inúteis e fraudulentos. E com certeza, o melhor antídoto para recordarmos e nos livrarmos da Assembleia dos Ímpios é fixando nossos olhos na bondade divina, pois aquele que anda confiante na proteção divina, entregando todos os seus eventos à sua providência, jamais imitará a fraudulência deles, aqueles a quem ele denomina na primeira cláusula homens de futilidade, logo a seguir o intitula Naalamim, isto é, encerrados e encobertos pela dissimulação, pois nisto consiste a futilidade da dissimulação, que os homens fraudulentos ocultam em seus corações outra coisa além daquilo que suas línguas expressam. Não obstante, é absurdo derivar essas palavras de Alam, jogar, pois é fora de propósito aqui comparar suas imposturas a jogos infantis. Deveras, confesso que os que se entregam à dissimulação são escarnecedores, mas por que recorrer a uma explicação tão forçada quando é evidente que a palavra revela a fonte da qual procede toda mentira e fraude? E assim, a fé, que olha fixamente para as promessas divinas, se opõe habilmente a todos os conselhos desonestos e iníquos nos quais os incrédulos nos envolvem quando não atribuímos uma honra justa à tutela divina. Davi ensina através de seu exemplo pessoal que não temos o menor motivo para temer que nossa integridade se faça presa dos ímpios, quando Deus nos promete segurança debaixo de sua mão. Os filhos de Deus são, aliás, prudentes, mas sua prudência é totalmente diferente daquela da carne. Sob a tutela e governo do Espírito Santo, torna-se-lhes muito necessário a precaução contra as armadilhas, mas de tal maneira que se isentem da prática de qualquer gênero de dissimulação. Versículos de 5 a 7. Odeio a assembleia de transgressores e não me assentarei com os perversos. Levantarei minhas mãos na pureza e rodearei teu altar, ó Jeová, para fazer os homens ouvirem a voz de teus louvores e contar-lhes todas as tuas prodigiosas obras. Odeio a assembleia dos transgressores. O salmista declara, uma vez mais, quão profunda era sua aversão pelos ímpios. Anteriormente negara que mantivesse qualquer comunhão com eles. Agora, ele, em uma forma ainda mais explícita, declara que fugia de sua companhia com repugnância, pois esse é o sentido do termo odeio.
É deveras verdade que os perversos são por toda parte odiados. Quão poucos, porém, se desvencilham deles com o fim de não imitarem seus vícios. Davi assevera uma e outra coisa. Nos diz que odiava sua sociedade e que não mantinha comunhão com eles, do que se depreende que ele lutava não tanto contra a pessoa deles, mas contra seus malfeitos. Menciona ainda mais uma qualificação, a saber, que ele evitava os perversos de tal forma que não permitia com isso esquecer a congregação de Deus, nem retrair-se da companhia daqueles com quem estava associado por divina determinação. Muitos erram dolorosamente nesse caminho. Imaginam que, quando veem o mal associado ao bem, serão infeccionados por corrupção a menos que imediatamente se esquivem de toda a congregação. Isso se destina precisamente aos donatistas de outrora, e antes deles os cataritas e os novacianos, com seus cismas perniciosos. Em nosso próprio tempo também, os anabatistas, com um conceito semelhante, têm se separado das santas assembleias, uma vez que não as consideram suficientemente isentas de mácula quanto se desejaria. Além do mais, os donatistas se tornaram um ludíbrio num certo processo, tenazmente, se prendendo tenazmente as meras palavras. Quando uma assembleia se reunia para resolver dissensões e eram convidados pelo presidente da sessão a tomarem assento com o intuito de honrá-los, replicavam que não podiam, porquanto não lhes era lícito tomar assento com os perversos. Porque, pois, replicou argutamente Agostinho, sua consciência lhes permite introduzir-se em nosso meio. Pois, pois ambas as coisas se acham escritas: não irei para o meio dos perversos, nem me assentarei com os ímpios. Davi, pois, prudentemente modera seu zelo, e enquanto se separa dos ímpios, não deixa de frequentar o templo como o divino mandamento e a ordem prescrita na lei o requeriam. Ao denominá-los de Assembleia dos Ímpios, podemos inequivocamente concluir que seu número não era pequeno. Ao contrário, é provável que, naquele tempo, se pavoneassem como se fossem os únicos exaltados acima do povo de Deus e senhores sobre ele. Não obstante, isso não impediu a Davi de subir como de costume para os sacrifícios. De fato, é preciso cultivar o cuidado público para que a igreja não se contamine com a perversidade, e que cada pessoa deve previamente evitar esforços em seu próprio lugar, para que sua omissão e tolerância não afaguem as desordens que esses vícios ocasionam. Entretanto, ainda que esse rigor não seja exercido com aquele cuidado de que se faz necessário, não há nada nisso que impeça que os fiéis piedosa e santamente permaneçam na comunhão da igreja. Deve observar-se entre mentes que o que mantinha Davi era a sua comunhão com Deus e com as coisas sacras. Levantarei minhas mãos, lavarei minhas mãos na pureza.
Referindo-se nestas palavras ao uso ordinário dos sacrifícios, ele faz distinção entre ele mesmo e os que professavam oferecer o mesmo culto divino e se lançavam nos serviços do santuário, como se só eles possuíssem o direito exclusivo de efetuá-los. Portanto, como Davi e esses hipócritas eram neste aspecto, de modo que entravam no santuário e se acercavam juntos do altar sagrado, Davi prossegue mostrando que ele era um adorador genuíno, declarando que diligentemente participava não só dos ritos externos, mas que também se entregava ao culto divino com inusitada devoção. É óbvio que ele alude ao rito solene da lavagem, o qual era praticado sob a lei. Consequentemente, reprova a grosseira superstição dos hipócritas que, ao buscarem unicamente a purificação da água, negligenciavam a verdadeira purificação, enquanto que o propósito divino, a instituição do sinal externo, era conscientizar os homens de sua poluição interna e assim estimulá-los ao arrependimento. A lavagem externa sozinha, em vez de trazer proveito aos hipócritas, aumenta-lhes a distinção entre eles e Deus. Quando o salmista, pois, diz: lavarei minhas mãos na inocência, ele declara que a única coisa que faziam com suas palavras era juntar mais poluição e sujeira. O termo hebraico nikayon significa a limpeza de alguma coisa e é figuradamente usado para a inocência. Vemos assim que, como os hipócritas não derivam qualquer pureza moral de suas lavagens, Davi moteja do esforço com que inutilmente se empenham e se atormentam em tais ritos. Portanto, por mais que os perversos se exaltem na igreja, e ainda que multidões deles povoem nossos santuários, que nós, seguindo o exemplo de Davi, celebremos a profissão externa de nossa fé, de tal maneira que não substituamos fraudulentamente seus ritos externos pela verdadeira devoção. E assim seremos puros e livres de toda mancha de perversidade. Além do mais, como não era permitido as pessoas tocarem no altar, Davi usa o termo transgressão para fazer os homens ouvirem a voz de teus louvores. Com essas palavras, ele mostra que sua referência era aos sacrifícios em seu devido uso e propósito, o que os hipócritas estavam longe de fazer, não sabiam nem consideravam a que propósito Deus destinara aos serviços culticos, mas simplesmente criam ser suficiente precipitar-se na divina presença com a pomba e o formalismo de sua dissimulação. Davi, portanto, desejando distinguir o culto espiritual daquele que não passa de ficção e imitação, afirma que ele entrava no santuário para oferecer louvor ao nome de Deus. Há, contudo, uma sinedoque em suas palavras quando menciona só um tipo de culto, ainda que, ao oferecer os sacrifícios, requeria-se o exercício do arrependimento e fé, tanto quanto de ação de graças. Como, porém, o fim último dos sacrifícios, ou pelo menos seu objetivo principal, era celebrar a munificência divina e então reconhecer suas bênçãos, não havia impropriedade em compreender as outras partes do culto numa só. E assim, no Salmo 50, versículo 14, o sacrifício de louvor é preferido a todas as cerimônias externas, como se o
o todo da devoção consistisse no louvor. Igualmente, no Salmo 116, versículo 12, se diz: O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Além do mais, para que ele pudesse melhor enaltecer o sublime poder de Deus e mais impressivamente exaltar seus benefícios, Davi emprega o termo magnífico, como se quisesse dizer que não fora de uma maneira ordinária que Deus o socorrera. Versículos de 8 a 11. Ó Jeová, eu tenho amado a habitação de tua casa e o lugar onde permanece tua glória. Não juntes minha alma com a dos perversos, nem minha vida com os homens sanguinários, pois em suas mãos está a malícia e sua destra é cheia de subornos. Eu, porém, andarei em minha integridade. Redime-me e sê misericordioso para comigo. Ó Jeová, eu tenho amado a habitação de tua casa. Neste versículo, ele confirma que o que disse anteriormente, ou seja, que entrou no santuário, não de uma forma imprudente, mas levado por devoção muito séria, os homens profanos ainda que às vezes frequentem as assembleias sacras, as frequentam meramente como um lugar de escape, onde possam estar a salvos dos olhos de Deus. Ao contrário, a pessoa verdadeiramente piedosa e de coração puro as frequentam não como vã ostentação, mas quando sincera e ansiosamente buscam a Deus, voluntária e afetuosamente empregam os auxílios que dali recebem e a vantagem que derivam delas gera amor em seus corações, por isso anelam por elas. Essa declaração adicional mostra que, embora Davi excelse aos demais em fé, excedesse aos demais em fé, todavia estava receoso de que a violência de seus inimigos viesse a privá-lo dos meios ordinários de instrução de Deus, que Deus havia conferido à sua igreja. Ele sentia necessidade da disciplina e ordem comuns da igreja e por isso labutava exaustivamente para obter delas seu desfruto. À luz desse fato, deduzimos o ímpio orgulho daqueles que olham com desdém para as atividades da religião como sendo algo desnecessário, ainda que Davi pessoalmente não podia viver sem elas. Outra consideração, de fato, existia naqueles dias, confesso, quando a lei semelhante a um diretor de escola mantinha o povo antigo no estado de servidão comparado ao nosso. Nosso caso, contudo, é o mesmo deles neste aspecto, a saber que a debilidade de nossa carne requer auxílio tanto quanto a deles. E visto que Deus, com este propósito, instituiu os sacramentos, e bem assim toda a ordem da igreja, ai do orgulho daqueles que displicentemente se afastam das atividades as quais percebemos ter se mantido no mais elevado preço pelos piedosos servos de Deus. O termo hebraico meon, segundo alguns, se deriva de um termo que significa um olho e traduzem-no por beleza ou aparência. Essa é a tradução da Septuaginta, mas como a palavra é quase em toda parte usada para significar um lugar permanente, que é mais simples, prefiro reter tal sentido. O santuário é chamado casa de Deus e
lugar permanente de sua glória. E sabemos quão frequentemente expressões desse gênero são empregadas na Escritura para testificar da presença de Deus. Não que Deus habite numa tenda ou quisesse restringir a mente de seu povo a símbolos terrenos, mas era necessário lembrar os fiéis da presente benevolência divina, a fim de que não imaginassem que o buscavam em vão, como já dissemos em outra parte. Ora, para que a glória de Deus permaneça entre nós, é necessário que uma viva imagem dele resplandeça na palavra e nos sacramentos. Desse fato, se deduz que os templos que são reconhecidos como tais entre os papistas não passam de imundos prostíbulos de Satanás. Não juntes minha alma com a dos perversos. Tendo agora afirmado sua inocência, ele recorre novamente à oração e invoca a Deus para defendê-lo. À primeira vista, de fato, parece estranho orar para que Deus não envolva o justo na mesma destruição com os perversos. Deus, porém, com paternal indulgência, permite tal liberdade na oração para que seu povo pessoalmente possa assim corrigir suas ansiedades e vencer os temores com que são tentados. Davi, quando concebeu esta súplica com o fim de livrar-se da ansiedade e do amor, pôs-se diante de seus olhos o justo juiz de Deus, para quem nada é mais aversivo do que misturar o bem e o mal sem qualquer distinção. O termo hebraico asaf às vezes significa juntar e às vezes destruir. Neste lugar, minha opinião é que significa juntar num monte, como costumava ser o caso num massacre desordenado. Esta foi a objeção expressa por Abraão. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com os ímpios, de modo que junto seja como o ímpio, que o justo seja como o ímpio, esteja isso longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Gênesis 18, 25. Lembremos-nos, pois, que essas formas de oração são ditadas pelo Espírito Santo a fim de que os fiéis, sem qualquer hesitação, se assegurem de que Deus ainda se assenta inquisitorialmente sobre cada caso humano para, por fim, exercer justo juízo. Na segunda cláusula, em vez da expressão os perversos, ele usa homens sanguinários, ampliando o que havia dito, porque, embora muitos perversos não se precipitam subitamente na prática de homicídio, não obstante, no transcurso do tempo se habituam à crueldade, nem ainda Satanás lhes permitirá descansar, enquanto não os precipitar em atos sanguinários. Porque em suas mãos está a malícia. O termo hebraico zimar significa propriamente um artifício ou estratagema interior. Aqui, porém, ele não é indevidamente aplicado à mão, visto que Davi desejava declarar que os perversos de quem estava falando não só engendravam fraudes secretamente, mas também executavam vigorosamente com suas mãos a malícia que seu coração engendrava. Ao acrescentar suas destras estão cheias de subornos, podemos inferir disto que as pessoas para quem apontava para que fossem observadas não eram dentre as pessoas comuns, mas dentre a própria nobreza, as quais eram as mais culpadas de praticar tal corrupção, ainda que a comum e mais vil espécie de homem seja alugada para obter recompensa e subornada
como gente da perversidade. Contudo, sabemos que o suborno é principalmente oferecido aos juízes e a outros grandes homens que se acham no poder. E dessa forma, sabemos que no tempo referido aqui, os piores homens estavam investidos de autoridade. Não era de se admitir, portanto, que Davi lembrasse que a justiça estivesse exposta à venda. Somos também admoestados por esta expressão, pois os que se deleitam com peitas não conseguem fazer outra coisa senão vender-se à iniquidade. Nem é em vão, inquestionavelmente, que Deus declare que a peita cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. Eu, porém, andarei em minha integridade. Nesta repetição há que ser observada uma circunstância que mais claramente ilustra a justiça de Deus, a saber que em meio a tantas tentações, ele se manteve firmemente em seu caminho, via a muitos tornando-se repentinamente ricos através de peitas, como ainda vemos aqueles que se sentam ao leme dos negócios, acumulando para si próprios, num brevíssimo espaço de tempo, uma enorme abundância de riquezas, construindo suntuosos palácios e expandindo suas terras em todo o redor, visto que nenhuma dessas fascinações conseguia induzi-lo a imitar neste campo o exemplo deles. Davi dá prova de rara e heróica virtude. Ele, pois, afirma com veracidade que, ainda que o mundo os considerasse felizes, ele não se deixaria desviar de sua habitual integridade, de modo tal que ficasse em evidência que ele atribuía mais poder à providência de Deus do que às práticas perversivas. Ele, pois, roga a Deus que o redima, porque, sendo oprimido pelos males e tentado de várias formas, ele confiava somente em Deus, certo de que ele o libertaria. À luz desse fato, podemos concluir que ele, por esse tempo, se via reduzido a externas dificuldades, a extremas dificuldades. Ele acrescenta: "Sê misericordioso para comigo", pelo que demonstra que esse livramento emana da graça de Deus como sua genuína fonte. E já vimos que, a miúde, a causa toma o lugar do efeito. Meu pé está firme na retidão, mas nas congregações eu te bendirei, ó Jeová. Esse versículo pode ser explicado de duas maneiras. Alguns endossam a opinião de que Davi declara quão criteriosamente havia cultivado a retidão entre os homens. Eu, porém, antes penso que ele celebra a graça de Deus em seu favor e, ao mesmo tempo, dedica sua gratidão fazendo uso de tal metáfora, pois ele nos relata que fora preservado em segurança. E como sabia que era somente na mão de Deus que poderia permanecer firme, por isso se entrega ao exercício do louvor e ação de graças. Ele não diz simplesmente que reconhecerá privativamente a munificência divina a ele concedida, mas também em público, para que as assembleias do povo de Deus fossem testemunhas dela. É extremamente necessário que cada um de nós celebre publicamente sua experiência com a graça de Deus como exemplo a outros, para que também confiem nele.